Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coffee Stack. Hoje a gente vai falar de debug dentro do React Native. Se você está cansado de utilizar o console.log e esse debug bem fraquinho aí do Google Chrome, esse vídeo é para você, porque eu vou apresentar duas ferramentas que vai mudar a forma como você debuga, ou seja, como você faz a depuração aí do seu código no React Native. A primeira ferramenta é a React Native Tools, que é uma extensão super poderosa que você vai instalar dentro do VS Code, que vai permitir você colocar breakpoints ali dentro do seu código e ver o que está acontecendo em cada momento ali, cada renderização ou uma chamada de uma função, ver os valores da variável, tudo bonitinho ali para você poder depurar o seu código. E ainda dentro dessa extensão, a gente tem uma integração bem legal com o React DevTools, que é uma ferramenta para a gente inspecionar os nossos elementos, então a gente consegue ver exatamente as propriedades e os valores de estado e até mesmo do contexto dentro dos elementos, dentro de cada componente que está sendo renderizado ali na nossa árvore, e a gente consegue alterar aquilo ali para ver como é que o nosso componente vai se comportar. Então é uma ferramenta muito poderosa também. E a outra ferramenta que eu vou apresentar aqui é o Flipper. O Flipper, ele é uma ferramenta de debug utilizado para alguns propósitos, mas o que eu mais gosto, o que eu mais uso no Flipper é o Network Inspector, ou seja, para a gente ver todas as requisições que o nosso app está recebendo. Eu gosto do Flipper para isso porque ele tem uma interface muito boa, muito fácil de se utilizar. Isso facilita demais o nosso Network Inspector, porque geralmente o nosso app ele acaba fazendo muitas requisições e a gente quer ver exatamente o que o app está enviando, o que o app está recebendo. Então eu vou apresentar essas ferramentas aqui hoje para vocês. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai aumentar muito a sua produtividade trabalhando com o React Native. E a primeira ferramenta que nós vamos ver aqui é a React Native Tools, que é essa extensão que você instala aqui diretamente no seu VS Code. Cuidado que tem essa preview aqui, que é onde eles testam as novas releases. Então eu não recomendo você instalar essa, instala essa primeira aqui, que é a extensão estável. Uma vez que você instalou essa extensão, tem algumas configurações que você tem que fazer aqui, bem rapidinho, não vou entrar muito em detalhes, tá? Mas tá tudo detalhado aqui. Uma vez que você habilitar a extensão, vai passar a aparecer aqui para você as opções que você adicionou, né? No caso aqui eu botei para debugar no Android e também no iOS, e você também vai ter acesso aos comandos aqui. Então se você quiser rodar aqui diretamente pelo comando aqui dentro do VS Code, você passa a poder rodar, por exemplo, vou rodar aqui pelo emulador, ele vai me dar aqui a opção, né, de qual emulador eu quero selecionar. Eu posso, no caso aqui, selecionar o 13, que já está aberto, ou algum outro. Uma vez que você tenha configurado a extensão bonitinho e tenha instalado o app, você pode vir aqui na aba de debug, né? No meu caso aqui tá no iOS, então eu deixei selecionado a iOS e dá o play aqui, ele vai startar o package aqui, ó, né? Tá vendo aqui, já tá aparecendo as informações aqui no terminal, tá abrindo aqui o app, ó, acabou de abrir o app aqui, ó. Isso aqui é super normal, tá vendo que ele tá abrindo e fechando, dando umas piscadas aqui. Eu não sei exatamente porquê, mas isso aqui acontece quase sempre quando eu vou rodar, né? Ele tá rodando alguns processos aqui por baixo e tentando executar aqui, ó. Agora apareceu a barrinha vermelha aqui, ó. Então quando você vê essa barrinha vermelha aqui embaixo, quer dizer que o debug aqui tá habilitado. Então vai aparecer aqui em cima para você também, ó. Vocês estão vendo aqui em cima as opções aqui, né? Para você debugar, se você quiser restartar, se você quiser dar um stop, e também quando você colocar breakpoint aqui para você navegar de um step para o outro. E existem diversos momentos dentro do seu app onde você pode precisar, ou você quer olhar internamente o que está acontecendo. Eu peguei aqui um exemplo desse app, que é a minha tela de favoritos, onde eu tenho uma busca textual. Digamos que você esteja com algum bug, algum problema, e você quer entender o que está acontecendo, então você pode botar alguns breakpoints no seu componente, nas funções, até mesmo dentro do user effect, para ver o que está acontecendo. E quando você disparar aqui essa função, por exemplo, vou botar o G aqui, ó, ele vai parar aqui exatamente nos breakpoints. Então tem esse meu debounced value, foi justamente o valor aqui que eu digitei, né, o Gzinho que eu digitei. Então ele vai setar aqui, né, na minha variável de estado para indicar que eu estou fazendo uma pesquisa, e eu posso dando um play aqui para ele eu posso apertar esse nextzinho, que aí ele vai para o próximo step, ou dar o play que ele vai já direto para o próximo breakpoint que eu coloquei aqui. Então nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho a minha lista, né, que está sendo filtrada, que está vindo aqui do meu source, e estou recebendo esse meu valor aqui também, esse text. Então eu tô dentro aqui, no caso agora eu tô dentro do meu filter, e eu posso ver exatamente o elemento que ele tá filtrando, né? Então, por exemplo, ele tá no primeiro item do meu array, que é esse Girls Meets Words aqui, e ele vai fazer esse filtro aqui. Então posso, vou dar um next aqui, ó, e ele vai me dizer, ó, tá vendo, ó, se foi verdadeiro ou não. Então nesse caso aqui ele passou aqui, né, porque obviamente começa com G, então ele vai retornar um valor true. Vou dar um play aqui novamente, ele foi pro segundo elemento da minha lista, que é o Hell's Kitchen aqui, vou dar um nextzinho, e aqui, ó, tá vendo, ele deu false, obviamente não
não passou no filtro. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô debugando a minha função de filtro aqui, né? A minha função de source, pra ver se ela tá rodando bonitinho. Então, é muito mais fácil quando eu consigo colocar esse breakpoint e parar aqui passo a passo e ver os valores que tá acontecendo, do que eu ficar tentando dar um console.log, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui eu tô conseguindo ver um a um se de fato o meu source aqui tá funcionando corretamente. Vou dar mais um play aqui, ó. Foi pro meu terceiro, que é o meu Kirby Buckets aqui. Vou dar um next novamente, obviamente vai vir falso. E esse source, ele vai retornar, né, a minha lista filtrada e provavelmente, ó, vai bater aqui, ó, dentro desse meu show list aqui, ó. Não, deixa eu ver se eu consigo colocar um breakpoint aqui. Não sei porque eu não tô conseguindo colocar um breakpoint aqui. Vou colocar dentro do meu componente aqui, vamos dar um next aqui, ó. Beleza, dei um next aqui. E aqui, ó, aqui eu consigo ver também as variáveis aqui do meu estado, né? Por exemplo, eu tenho aqui tanto o source text que eu coloquei, quanto o source, e eu consigo ver aqui, ó, antes dele, isso é muito legal, olha só, isso é muito legal. Eu não preciso dar um console.log, eu posso ver que, beleza, ele vai renderizar esse meu componente, eu tenho esse meu source aqui, meu source é true, eu tenho a minha lista original aqui, né, com meus 3 itens, e eu consigo ver também a minha lista filtrada, né, que é esse show list source, que são justamente esses valores que eu tenho aqui na minha variável de estado. Então fica muito mais fácil a gente identificar algum problema. E obviamente você consegue colocar esse breakpoint se você estiver utilizando, sei lá o Chrome, mas aqui isso é muito mais robusto e você está diretamente dentro do seu código, então você não precisa ficar usando uma terceira ferramenta para isso. Vou dar um playzinho aqui, ó, vai parou aqui em cima, então eu consigo ver, ó, exatamente aqui, ó, se eu tiver algum erro, se meu erro tá aqui no valor que eu tô passando, beleza, é source, então ele tem que me retornar essa lista aqui com um elemento ao invés da minha lista completa. Vou dar um play aqui e retornou aqui a minha lista. Então isso foi só para mostrar para vocês um caso de uso para utilização desse debug aqui dentro, que eu acho uma ferramenta super poderosa. Outra coisa bem bacana dessa extensão é que ela tem uma integração com o React DevTools, que é onde eu consigo inspecionar os elementos e ver exatamente o que está acontecendo aqui. Então esse é outro caso de uso bem legal que eu gosto também. Então para você abrir, é só você digitar aqui o comando React Native Run Element Inspector e ele vai abrir aqui para você o DevTools. Então se você abrir aqui o menu aqui, ó, ele já vai começar a inspecionar aqui os elementos. Então posso vir aqui no meu Show Spectrum e, por exemplo, selecionar algum elemento. E aqui dentro, obviamente, vai ter toda a minha árvore de componentes, não só os componentes que você criou, mas o que acaba aparecendo ali por baixo dos panos. Mas aqui eu posso achar aqui, ó, por exemplo, achei esse meu componente de texto aqui, ó, que eu tô utilizando. Ele recebe esse nome e eu utilizo muito isso aqui para quando, por exemplo, eu quero testar algumas variações, algumas coisas. Então, por exemplo, digamos que eu queira testar como é que o meu texto vai se comportar quando for um texto muito grande aqui nesse menu, se ele tá quebrando a minha tela, alguma coisa desse tipo. Eu não preciso vir aqui no meu código, buscar o meu texto e alterar lá na mão e recarregar o meu app. Eu posso vir aqui, ó, e editar os valores da minha propriedade. Então, vou botar um texto grande aqui, ó, vou dar um enter e ele alterou aqui, ó, tá vendo? Alterou aqui esse valor. Então, eu acho essa uma ferramenta muito poderosa. Então, às vezes, por exemplo, eu quero pegar esse meu outro componente aqui, ó, de dias da semana, que é esse meu Days of Week Indicator. Se tiver muito difícil achar, eu posso também dar uma pesquisada aqui, ó, que ele vai filtrar para mim. Nesse caso aqui eu tenho um array, que eu tô marcando aqui só o Sunday, né, que é o Sunday, que é o dia da semana que o episódio vai aparecer. E até mesmo dentro de um array, eu posso adicionar também alguns elementos, como isso aqui é uma string, deixa eu botar como uma string, botando aqui como uma string, vou dar um enter e apareceu aqui, ó, tá vendo? Ele alterou o meu componente. Então isso é muito legal para você testar as suas variações dentro da sua interface, aqui também sem precisar ficar alterando ali na mão no código de uma forma bem mais rápida. Outra coisa interessante também, ó, se eu pegar algum outro componente aqui, ó, como por exemplo esse meu favorite button, que é esse componente aqui, esse meu favorite button, se eu entrar aqui dentro dele, eu posso ver que ele tá recebendo o show aqui como propriedade, então tenho esse elemento aqui, ó, tá vendo? Que ele tá recebendo o meu ID e eu posso alterar essas informações aqui também, mas esse meu favorite button, ele tá utilizando um hook aqui, ó, e dentro desse hook, meu use favorite, eu tô utilizando um contexto que ele vai verificar se esse meu item tá favoritado ou não. Então, se eu vir aqui meu favorite button, ele aparece aqui pra mim também o hooks e aparece aqui, ó, o contexto que eu tô utilizando, que nesse caso aqui é o meu favorite e tem aqui as informações dentro do meu hook. Se eu voltar aqui, ó, pro meu hook, deixa eu voltar pro meu hook aqui, ó, exatamente as informações que eu tenho no meu hook, né, as minhas funções e meu show list. Então, digamos que eu quero verificar, meu favorito aqui não tá funcionando corretamente, não tá aparecendo a cor do botão, então eu consigo ver se é um problema lá na propriedade ou se é alguma coisa que tá dando errado aqui no contexto, se o meu contexto, ele tá pegando de fato
aqui todos os itens, né, que eu espero que estejam favoritados. Então isso aqui é muito bacana para você debugar essa parte do contexto também. E ainda dentro do meu DevTools tem outra parte aqui bem interessante, além dos components, que é esse profiler aqui. O que ele faz? Aqui é basicamente o que a gente chama de um analisador. Eu consigo meio que tirar um raio-x do que está acontecendo quando eu tô fazendo alguma ação dentro do meu app. E vocês já vão entender exatamente o que é isso e para que a gente pode utilizar. Então, basicamente, eu posso meio que gravar, né, uma cena aqui do que está acontecendo dentro do meu app. Então, por exemplo, eu tenho esse meu componente aqui, eu posso, sei lá, fazer uma ação como favoritar aqui, mas eu quero saber o que está acontecendo por debaixo dos panos, o que isso está provocando, quanto tempo está demorando para renderizar, se isso está afetando algum contexto, alguma coisa. E só com o meu breakpoint, ou só analisando aqui no meu componente, eu não consigo ter esse raio-x. Então, justamente para isso que a gente vai utilizar o profiler aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa bolinha azul aqui para ele começar a gravar, né? E tá vendo aqui que ele tá começando a gravar, e vou executar uma ação aqui, que é de dar um clique no botão favorito, beleza? Terminei de executar a ação que eu quero traquear, vou clicar aqui em pause, vou dar um stop aqui, ó, e ele vai mostrar exatamente o que aconteceu durante essa ação aqui que foi tomada. Então aqui nesse canto eu tenho os commits, né? Ou seja, cada ação que aconteceu e provocou um novo ciclo de renderização. Então no caso aqui eu tive 4 ciclos de renderização e eu consigo ver em cada um deles qual elemento foi renderizado, o que disparou essa ação. Então, por exemplo, se eu venho aqui, ó, no primeiro commit aqui da minha renderização foi o pressable, né, que é o componente que eu apertei aqui. Então aqui, como tá tudo em cinza, nada disso aqui foi renderizado. Se eu vier pro próximo aqui, ó, eu já posso ver aqui, ó, que o meu favorite provider, ele foi alterado ali, né, ele precisou ser atualizado, porque eu cliquei aqui em favoritar, essa função tá conectada com o meu contexto, então ele bateu lá no meu provider. Então posso ir pro próximo aqui, ó, deixa eu fechar aqui, ó, eu consigo ver e até me diz aqui, né, o que causou essa atualização, né, ou seja, esse commit aqui, ó. E aqui, ó, olha só que interessante, por isso que eu gosto dessa ferramenta aqui de debug. Nesse meu quarto commit aqui, ó, ele bateu lá no meu favorite screen, tá vendo? O que causou essa atualização? Foi o meu favorite screen. E se eu vim aqui embaixo, ó, isso tudo que tá em cinza aqui não foi renderizado. Eu posso clicar aqui, ó, pra dar uma estendida e ele renderizou lá dentro, lá, ó, meu favorite screen aqui, ó. Mas se eu vim aqui pro meu app, eu não tô com esse meu favorite screen aberto. Então, por que raios ele tá renderizando esse meu favorite screen? Se eu vir aqui, ó, se eu vir aqui dentro do meu contexto aqui do meu app, ó, da meu contexto de navegação, deixa eu abrir aqui, ó. Tá vendo? Que aqui deixa eu voltar rapidinho. Aqui no meu router, ele vai renderizar esse meu Draw Navigator aqui, que ele é o meu componente raiz, e dentro dele, né, além da minha home, eu tenho o meu favorite screen aqui. Então, se eu clicar o meu favorite screen, eu consigo ver que esse meu favorite screen, ele tá acessando o meu contexto aqui através desse hook. Então, qualquer ação que eu faça que provoque uma mudança lá no meu contexto vai afetar os outros componentes que estão renderizados ali também. Nesse caso aqui eu não tô vendo o meu favorite screen, mas como ele tá na mesma ordem ali, né, ou seja, na mesma ordem ali na minha árvore de navegação dessa minha outra tela, ele acabou sendo renderizado novamente. E aqui dentro do meu favorite screen, eu consigo ver exatamente os elementos que foram renderizados. Então, se eu entrar aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse meu screen templates que foi renderizado aqui dentro, eu tenho as minhas views, né, essa minha view que tá aqui dentro. E algo bem interessante também é que vocês podem ver, por exemplo, eu tenho esse meu view aqui e esse meu show list que eles estão na mesma direção. Por quê? Porque esses dois aqui são componentes filhos, né, desse meu componente aqui maior. Então, ele vai mostrar aqui lado a lado. Então, isso é bem interessante para você pegar ali o que as suas ações estão fazendo, o que ela tá provocando de renderização, de alteração ali de estado no seu componente. Então, isso é muito legal para você pegar, por exemplo, algum tipo de bug de performance, alguma coisa que tá demorando muito para renderizar. Nesse caso aqui, as coisas estão renderizando bem rápidas aqui, né? Você pode ver aqui o tempo de renderização, 1.3 milissegundos, 0.8 milissegundos. Então, realmente foi uma atualização que aconteceu muito rápida. Mas eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, dentro da minha flat list e eu ver aqui, ó, como é que cada item aqui tá sendo renderizado dentro da minha flat list. Ó, ele mostra até aqui também. Então, eu acho essa ferramenta bem legal. Eu ainda tô meio que aprendendo a usar ela aqui. Às vezes é complicado ler todos esses itens aqui. Mas se você acompanhar direitinho com o seu código aqui do lado, acho que fica bem bacana. Então, esse profile aqui é uma ferramenta muito útil pra gente pegar esses problemas de performance dentro do app.
E a outra ferramenta que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é o Flipper. Como eu falei, ela tem várias extensões aqui, mas eu só uso no Flipper basicamente o Network Inspector pra gente ver as chamadas, porque eu acho que é a parte mais poderosa e que eu não tenho. Eu tenho nas outras ferramentas que eu mostrei aqui, mas acho muito ruim. Então eu utilizo o Flipper. O Flipper é a partir de uma certa versão do React Native, ele já vem integrado ali por padrão, então você não vai ter nenhum problema para integrar ele na sua aplicação, mas se for uma versão anterior, provavelmente você vai ter que fazer algumas configurações. Então, quando você abrir o Flipper, ele já vai automaticamente identificar aqui tanto o dispositivo quanto o app que você está rodando e vai passar você tem que o plugin aqui vai aparecer para você adicionar também. É só você clicar aqui em adicionar e ele vai abrir essa aba aqui para você. E então, deixa eu dar um reload aqui no app, só pra gente ver as chamadas aqui, ó. Tô na minha aba de Inspector aqui. E aqui, ó, tá vendo que ele chamou não só, obviamente, ele não traqueia somente as chamadas API, tá bom? Ele vai traquear chamadas locais também aqui, ó, como chamadas pro seu localhost. Então, se você quiser fazer um filtro, por exemplo, eu quero saber o que ele tá chamando da minha API. Basta eu colocar aqui as informações, a URL, né? A URL da minha API. Então, eu consigo ver aqui, ó, eu vou clicar aqui, deixa eu expandir. E eu consigo ver, ó, olha só quantos itens, meu Deus, olha só quantos itens ele trouxe aqui, ó. Então, eu consigo entrar dentro de cada um também para ver as informações que são esses itens aqui, ó, que ele veio trazendo dentro da minha lista. E conforme eu for utilizando o app, obviamente, ele vai fazendo mais chamadas e as minhas chamadas vão aparecendo aqui. Como, por exemplo, quando eu chamei os detalhes desse meu episódio aqui, ó, que eu posso ver esse episódio dessa série que tá aparecendo. E também ele vai chamar, como eu disse, né, já basicamente todas as chamadas, não só chamadas locais. Por exemplo, tem essas chamadas aqui, ó, que são referentes às imagens que eu tô fazendo. Isso aqui é muito legal também, porque a gente consegue ver o response header aqui, com todas as informações que você tá mandando. Então, se você tiver passando algum problema aí você tiver com algum problema na sua requisição, você consegue ver se você tá fazendo a tua requisição aqui direitinho. Você consegue ver o seu path, você consegue ver o response body. Tem umas opções aqui que eu não sei exatamente pra que é, mas beleza. E aqui você consegue traquear tudo relacionado à sua chamada. E algo bem legal também, ó, que dá pra fazer aqui, ó, você consegue vir aqui, ó, nas suas chamadas e, por exemplo, copiar também, né, copy curly command, que é basicamente a chamada que você fez aqui. Ele vai copiar aqui como um curly aqui, ó, tá vendo? A chamada que você fez, se você quiser passar isso pra alguém, pra verificar certinho a chamada que tá sendo feita, ou quiser chamar em outro lugar também, então você consegue fazer isso. O Flipper, ele tem algumas outras ferramentas aqui, alguns outros plugins, como, por exemplo, esse DevTools aqui também, que é exatamente o que eu utilizei ali com o React Native Tools dentro do VS Code. Então, eu consigo utilizar ele aqui dentro também. Deixa eu ver se eu consigo fazer o Spectre aqui. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu consigo fazer esse meu Spectre aqui dentro também, consigo fazer o meu Profile dentro do Flip. Eu já utilizo ali mais dentro do VS Code, porque, enfim, eu já tô utilizando diretamente o VS Code, então, basicamente, eu só abro o Flipper quando eu quero fazer algum tipo de chamada API. Isso aqui me ajuda demais, essa ferramenta aqui me ajuda demais, porque, principalmente hoje em dia, que a gente tem apps que são muito conectados e a gente tá fazendo chamada o tempo todo, então, se seu app tá fazendo muita requisição, fica muito fácil de você perceber isso aqui quando você tá fazendo esse traqueamento das suas chamadas API. Você tem também aqui, ó, o tempo que demorou as chamadas. Então, se você tiver uma chamada que ela... Deixa eu ver aqui, ó. Você tem, por exemplo, um static aqui, ó. Não, todas as chamadas estão bem rápidas aqui. Por exemplo, sei lá, eu tenho essa chamada aqui que demorou 855 milissegundos, que já é um tempo um pouco demorado, né? Pra minha chamada aqui, ó. Mas aqui, ó, a chamada aqui também 800 e poucos milissegundos. Então, eu consigo ver esses gargalos de networks aqui também, ó. O size aqui, ó. Quanto de dados eu tô trafegando. Então, é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa. Por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado de todas essas ferramentas que eu mostrei aqui. Infelizmente, o React Native ele ainda não tem um ambiente, como é que eu posso dizer, totalmente integrado ainda, né? Tudo dentro do mesmo lugar, muito fácil de você acessar. Mas, pra mim, que eu comecei com o React Native há quase 4 anos atrás, e a gente não tinha nada disso. Isso aqui já é uma evolução e tanto. Então, muita gente reclamando que, é difícil debugar, o React Native não tem ferramenta. Tem sim, um monte de ferramenta legal, como eu mostrei aqui pra vocês, e que com certeza vão aumentar e muito a produtividade de vocês no dia a dia, principalmente quando vocês estiverem caçando algum bug, tentando resolver algum problema. Eu não trouxe um tutorial aqui de instalação, de como é que se instala, porque eu acho muito sem graça, assim, basicamente eu copiando ali a documentação, então acho que vocês podem fazer isso. Se vocês quiserem ver mais algum vídeo aqui sobre essa parte de debug, de depuração, ou qualquer outro vídeo aí relacionado com o React Native, não se esquece de comentar aí também, não se esquece de curtir esse vídeo, não se esquece de compartilhar, e não se esquece que esse ano tem o curso de React Native da Coffee Stack também. Eu já falei um pouco no último vídeo, tô trazendo algumas informações para quem me segue no Instagram,
Então se você não me segue lá no Instagram, que todo dia ali eu tô tentando trazer um pouquinho de informação sobre como é que vai ser esse curso de React Native. E também vou deixar aí na descrição uma lista de espera se você tiver interesse em aprender React Native comigo aqui em 2023. Deixa seu nome e seu e-mail lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima.